Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nesta oportunidade, estudaremos os tópicos caridade e amor do próximo e amor paterno e filial, que estão contidos no capítulo 11 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. O capítulo é referente à lei de justiça, de amor e de caridade. Antes de iniciarmos, devemos pedir permissão a Jesus para dar por iniciados os nossos trabalhos, que a inspiração do Cristo e dos benfeitores espirituais possam nos ajudar na condução e no entendimento deste estudo, e que os conceitos aqui estudados possam ser estímulos para que consigamos promover a nossa tão necessária reforma íntima. Que assim seja. Como aprendemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o ser mais perfeito que já encarnou na Terra. É o guia e modelo para a humanidade em evolução no orbe terrestre. Assim, os ensinos do Cristo são a máxima referência para os homens em matéria de moral. Por este motivo, na questão 886, o codificador Allan Kardec queria saber qual o verdadeiro sentido da palavra caridade no sentido que a entendia Jesus. Os espíritos deram uma resposta resumida, mas de profundo alcance. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é a bondade de ânimo, é a disposição favorável, a boa vontade para com as pessoas. Já para definir a indulgência, nada melhor do que uma das instruções dos Espíritos contida no capítulo 10, item 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência, a má vontade, a hostilidade, a rivalidade os descobre, tem sempre pronta uma escusa, uma desculpa, uma justificativa, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida, traiçoeira intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados, encobertos, disfarçados. O perdão, se não é propriamente o esquecimento do mal, é pelo menos a superação dos sentimentos negativos que a conduta má de outrem despertou em nós. É não fechar as portas à reconciliação com aquele que antes nos prejudicou. Estas virtudes, por óbvio, são encontradas em ensinamentos do próprio Cristo, como observamos nos seguintes trechos do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Aprendemos na questão 886
que a caridade é um sentimento e uma virtude mais ampla, que inclui todas as demais, o que já era possível perceber pelo ensinamento do Cristo nesta passagem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, fariseus e saduceus eram seitas de judeus que existiam na época de Jesus e que muitas vezes Jesus, em seus ensinamentos, mostrava a hipocrisia, a falsidade dos procedimentos desses homens, dos fariseus e dos saduceus. Então vamos voltar. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Observamos que o Messias recomenda o amor a Deus e o amor ao próximo como os maiores mandamentos, e que toda a lei e todos os demais ensinamentos dos profetas se encontravam contidos nestes dois preceitos. Como disse o codificador no comentário à questão 886, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, infelizes, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferência é tratamento respeitoso, lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quão lastimosa de causar pena, dor, compaixão seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Com a questão 887, Kardec queria entender o sentido verdadeiro do ensinamento do Cristo de amar os nossos inimigos, considerando que esse amor poderia ser contrário às nossas tendências naturais e a inimizade poderia ser decorrente de uma falta de simpatia entre os espíritos. A resposta foi no sentido de que amar os inimigos não significa ter por eles amor terno e apaixonado, e sim significa perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem, eliminando qualquer desejo de vingança. O codificador, no item 3 do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, revela interessante compreensão desse ensinamento de Jesus. Há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam, as que partilham das mesmas ideias. Enfim,
Ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes, gradações diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Ainda nesse mesmo tema, é cabível a indagação de quem são os nossos inimigos, até mesmo porque, a princípio, não se poderia imaginar que uma pessoa que tenta fazer o bem e viver em paz com seus semelhantes, ainda assim tenha adversários. Emmanuel faz relevante comentário sobre tal ponto na mensagem Imunização Espiritual, capítulo 48 da obra Ceifa de Luz. Temos, efetivamente, duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos, fazemos aparecer com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências. Repontar é começar a surgir. Mormente, principalmente, quando a cultura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Fica para nós a advertência sobre como estamos nos comportando com o nosso próximo, se estamos facilitando o surgimento de inimizades que poderiam ser evitadas. Um belíssimo exemplo de aplicação prática do preceito Amai os vossos inimigos é encontrado no livro Libertação, ditado por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na referida obra, o autor espiritual integra uma equipe comandada pelo instrutor Gúbio, que tinha por objetivo prestar assistência à jovem senhora Margarida, que estava sofrendo um grave processo obsessivo com a terrível colaboração de diversos desencarnados. Margarida era uma filha querida para Gúbio. Gúbio e André Luiz se infiltraram no trabalho dos obsessores, disfarçando sua verdadeira condição espiritual. Assim, obtiveram o informe de que o chefe do grupo, que atuava junto à jovem, denominado Saldanha, a obsidiava porque o pai dela, um juiz, condenou injustamente à prisão o filho de Saldanha, chamado Jorge. Numa certa oportunidade, Saldanha manifestou o desejo de visitar o filho na prisão. Jorge estava sofrendo com a influência espiritual da mãe e da esposa desencarnadas, Iracema e Irene, respectivamente. Observando este quadro, Gúbio pediu permissão para fazer uma prece, o que causou estranheza em Saldanha, mas este acabou concordando. O instrutor espiritual então fez uma oração inspirada em favor dos perseguidores, tendo recebido do alto e projetados fluidos salutares. Após a oração, Gúbio aplicou passes na ex-esposa e na ex-nora de Saldanha e as conduziu a um posto de socorro. Gúbio ainda interveio junto ao juiz encarnado para que este revisasse o processo criminal de Jorge e facilitasse a libertação deste, que era inocente.
Foi solicitada ao juiz ainda colaboração para o futuro de Lia, filha de Jorge e neta de Saldanha, que já tinha sido acolhida na residência do magistrado. Após estes acontecimentos, Saldanha deixou de fazer parte do grupo de obsessores e, experimentando grande transformação moral, passou a colaborar com Gúbio como um dos benfeitores de Margarida. A questão 888 diz respeito à esmola e a resposta direta e profunda nos faz refletir sobre a nossa condição enquanto seres humanos e sobre o estado do mundo em que vivemos. Foi dito ao codificador que o homem que, por força de difíceis circunstâncias, precisa pedir esmola, degrada-se física e moralmente. Foi esclarecido ainda que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Na sequência, o codificador indagou: dá-se-á que reproveis a esmola? Como resposta, foi recebida uma comunicação de São Vicente de Paulo, que é uma verdadeira aula de virtude cristã, pois nos aconselha a prática da esmola ou a prestação de outro serviço ao próximo com delicadeza, de modo a não ferir nem humilhar o necessitado. Nos diz que o ato bondoso deve ser praticado sem ostentação, pelo simples dever da realização do bem e sem o interesse de se engrandecer diante dos homens. Nos esclarece que a verdadeira beneficência, a verdadeira prática do bem, é ir ao encontro da pessoa que realmente necessita de ajuda e não apenas prestar auxílio àquele que o pede, pois muitas vezes o verdadeiro necessitado não confessa a sua situação, por receio da humilhação. São Vicente de Paulo nos disse: amai-vos uns aos outros, eis toda lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O Espírito ainda deixa bem claro que também há caridade em ser indulgente com o defeito dos nossos semelhantes, bem como em instruir os ignorantes e moralizar os viciosos. Neste momento, gostaríamos de apresentar 2 exemplos belos de caridade na sua mais ampla acepção. O primeiro exemplo foi pensado por Victor Hugo, célebre escritor francês, contemporâneo de Allan Kardec e que se converteu ao espiritismo enquanto encarnado. Este mesmo escritor, quando desencarnado, ditou obras de elevado alcance moral aos médiuns Divaldo Pereira Franco e Zilda Gama. Na monumental obra Os Miseráveis é narrada a história de Jean Valjean, homem que, por passar fome juntamente com sua família, quebrou uma vidraça e roubou um pão, tendo ficado preso por cerca de 19 anos. Após a sua libertação, Jean bateu à porta do bispo da cidade de Digne. O bispo lhe ofereceu alimentação e acomodação para passar a noite. Jean Valjean observou que o bispo tinha talheres de prata e se sentiu tentado a furtá-los. Acordou de madrugada, pegou os talheres de prata e fugiu por uma janela. No dia seguinte, Jean Valjean foi capturado por 3 soldados e levado de volta à presença do bispo, o qual, o bispo, não só confirmou que tinha dado a prataria a Jean Valjean, bem como ofereceu a ele também os castiçais de prata,
Castiçais são aqueles lugares onde colocam vela, aqueles suportes para vela. O bispo disse baixinho a Jean: não se esqueça, jamais se esqueça que me prometeu empregar este dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean não tinha feito nenhuma promessa ao bispo, mas este continuou: Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que não pertence ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar. Furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. Este fato foi determinante na história para que Jean Valjean, anos depois, assumindo o nome de Madeleine, se tornasse honesto dono de fábrica e prefeito da cidade onde estava instalada sua indústria. O outro é um dos lindos casos de Chico Xavier, narrado por Ramiro Gama. Este caso aconteceu em 1928, quando Chico ainda era muito jovem. Um mendigo cego que estava sendo conduzido por um companheiro embriagado caiu de um viaduto da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Esse viaduto tinha 4 metros de altura. Chico alugou um pequeno cômodo para o enfermo e cuidava dele à noite, mas precisava de ajuda durante o dia, em virtude de obrigações profissionais. Chico, então, publicou uma solicitação num pequeno jornal para que qualquer pessoa, independentemente de ter crença ou de religião, pudesse ajudá-lo nos cuidados de enfermagem do homem cego ao longo do dia. Passada uma semana, 2 mulheres, conhecidas na cidade por viverem da prostituição, se apresentaram para ajudar. Chico aceitou o concurso delas e todas as noites, antes de elas saírem, orava com Chico, ao pé do enfermo. Após cerca de 1 mês, o senhor cego se restabeleceu e, quando terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4, Chico, o mendigo cego e as 2 mulheres, choraram. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos, mudamo-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e outra conquistou o título de enfermeira, vivendo respeitada e feliz. Neste exemplo, temos não apenas a caridade das mulheres nos cuidados do mendigo cego, mas outra caridade do próprio Chico Xavier, que, ao admiti-las no serviço assistencial, deu-lhes condições de receber o alimento espiritual que possibilitou a elas o estímulo para a mudança de vida. Passamos agora ao tema amor materno e filial. A primeira notícia que obtemos neste tópico é que o amor materno é tanto uma virtude quanto um sentimento instintivo, mas, enquanto nos animais o amor se esgota quando a prole, a cria, já tem condições de atender às necessidades de sobrevivência, nos seres humanos este sentimento prossegue pela vida e é caracterizado por um devotamento, uma dedicação, e por uma abnegação, renúncia, desprendimento. Esse devotamento e essa abnegação são virtudes. Questão 890 do Livro dos Espíritos. Na questão 891, Allan Kardec estava querendo saber como é que, apesar de o amor materno ser um sentimento natural, como é que há mães que odeiam seus filhos? A resposta foi no sentido de que este filho pode estar passando por uma prova por ele mesmo escolhida, ou por uma expiação decorrente de ter sido mau pai, má mãe, ou um filho ruim em existência anterior. De todo modo,
A mãe que conserva sentimentos ruins pelo seu filho e cria dificuldade para que este filho seja vencedor nas provas, terá, por sua vez, que expiar as faltas praticadas. Neste ponto, é importante lembrar que um espírito pode encarnar numa família de pessoas com quem tem motivos de antipatia. Ou seja, o espírito pode encarnar numa família de pessoas com quem tem motivo de anterior antipatia. Mas ele pode aproveitar a oportunidade para vencer as resistências e sublimar, engrandecer os sentimentos existentes. Deste modo, o encarnado pode partir de uma situação em que há apenas uma família pelos laços corporais e alcançar um estágio de verdadeira comunhão de ideias e sentimentos, no qual haverá uma família pelos laços espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual, item 8. Por fim, na questão 892, obtemos o informe de que os pais que não têm o sentimento de ternura para com um filho não estão desculpados ou justificados com a lei de Deus pelo fato de que este filho lhes causa desgostos. Pois era a missão destes pais encaminhar este filho para o bem, conforme fica claro nas questões 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos ainda acrescentaram a esta resposta o fato de que, muitas vezes, foram os próprios pais que deixaram de atuar para corrigir os vícios que estes filhos traziam, razão pela qual, neste caso, eles colhem o que semearam. Para ilustrar o conteúdo desta última resposta, é pertinente ler um trecho da mensagem Carta a Meu Filho, que está no capítulo 35 do livro Luz no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta mensagem, um pai, identificado apenas por J, passou pela terrível circunstância de ter sido envenenado pelo seu próprio filho. E este filho fez isso por motivação financeira. E depois, no plano espiritual, esse pai relembrou as principais circunstâncias da sua vida e da do filho. O quanto esse filho homicida foi tratado como soberano do lar. O quanto o pai trabalhou para obter dinheiro para garantir ao filho luxos, caprichos, prazeres e extravagâncias. O pai, então, arrependido, não odiava seu filho e elevou o pensamento a Deus, rogando, pedindo bênçãos pela compreensão tardia de que a maior felicidade que poderia deixar para o filho residiria no trabalho e na educação. E, de forma muito sentida, dirigiu-se ao filho e deixou a seguinte advertência para outros pais. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há, junto deles, pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem, que se previnam contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Para a nossa reflexão. Neste momento, chegamos ao final do nosso estudo, pedindo permissão a Jesus e aos bons espíritos para dar por encerrados os nossos trabalhos, rogando que fluidos salutares possam vir do plano espiritual até nós para nos ajudar no processo de cura dos males físicos, psíquicos e morais.
Que assim seja. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Quando da leitura do segundo parágrafo da mensagem Imunização Espiritual de Emmanuel, foi falada a palavra cultura, quando o correto seria criatura. Deste modo, a leitura correta deste segundo parágrafo é a seguinte: os primeiros, entre parênteses, adversários, são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para adiante nas trilhas de elevação. Desde já agradeço a compreensão, que todos fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.